Olá, boa gente boa, aqui é Ieda Martins, chegamos para um pedacinho do Brasil. E hoje, na nossa primeira temática do programa, vamos falar sobre biodiversidade. Vamos falar sobre as aves, os anfíbios, os répteis e paisagens. Nós vamos até o Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, para conhecer um pouco mais e desbravar essas áreas e falar de ecossistema. Bom, eu me chamo Everton Souza Ferreira, sou biólogo e professor de biologia, tenho mestrado em ecologia e doutorado em ecologia e conservação da biodiversidade e atualmente eu trabalho como professor substituto aqui no campus do IFMA, em Codó. Então, nós estamos aqui nas imediações do IFMA, né, onde tem diversos mosaicos, né, de paisagens. A gente tem estradas, temos fragmentos e algumas trilhas. Então, o que nós faremos hoje é tentar mostrar que alguma biodiversidade ainda existe, mesmo nesses ecossistemas que têm um histórico de impacto. Bom, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é sobre o papel da biodiversidade. As aves, elas fazem parte de todo um ecossistema, né, que precisa ser restaurado. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma área de mata, que é o que a gente chama de fragmento florestal. E essas áreas é o resultado do que a gente chama de histórico de fragmentação, ou seja, isso é uma área que já teve um passado de degradação, mas que ela foi se recuperando aos poucos. E essa biodiversidade, ela começa a ser resiliente, ou seja, ela começa a se recuperar. Então essas áreas que naturalmente vão se regenerando, elas criam espaço para que as espécies retornem ao seu ambiente natural. Essa técnica da ornitologia, que é quem trabalha com aves, a gente chama de bioacústica. Ou seja, através do som a gente consegue não apenas descrever a biodiversidade, mas tentar captar elementos dessa biodiversidade. Por exemplo, esse que acabou de cantar é o Picuminus alboscomatus, é o pica-pauzinho anão. A gente não está observando ele, mas a gente sabe que ele está lá. Ou seja, através do canto, a gente tem como registrar a espécie e coletar elementos da biodiversidade para tentar descrever o que está acontecendo com a paisagem. E ter noções, por exemplo, se essa paisagem já passou por um estado de degradação. É o que nós chamamos de bioindicadores. Uma coisa importante para a gente entender como é que é essa biodiversidade de aves é que para a maioria dos registros que a gente faz em campo, a gente não consegue enxergar as espécies. Para isso a gente utiliza equipamentos como gravadores como esse. Então, uma das formas de você detectar a espécie é, por exemplo, você gravar o som delas. Então, eu vou replicar agora essa técnica que a gente chama de playback, que é quando você tenta buscar uma espécie que, quando você observa o ambiente, você tem uma noção de que tem uma chance da espécie estar lá. A gente reproduz o canto da espécie que a gente quer registrar exatamente para ver a resposta dela. Se a gente tiver sorte, ela pode responder ou vir de encontro. Isso acontece, por exemplo, quando as espécies querem defender o seu território. Então eu vou chamar uma espécie aqui chamada de garrinchão paiavô, que é o Phegopes genibarbis, que costuma ocorrer nessas regiões arbustivas, assim, ó. É típico da espécie. Ele veio fazer exatamente o que eu acabei de falar, ele veio em defesa ao território. Esse é o Picuminus alboscomatus, pica-pauzinho anão escamado. Tem outro indivíduo ali do outro lado, vocalizando. Se tu conseguir filmar ele. Então, nós acabamos de registrar aqui uma espécie muito comum dessas áreas urbanas, que é o corruíra, né? O nome científico é o Troglodites musculus. Então, é uma espécie muito comum que talvez a maioria das pessoas deve conhecer esse canto, especialmente no alvorecer, né? Ou seja, pela manhã ele costuma cantar próximo às residências. É uma voz muito comum, especialmente desses ambientes urbanos. Bom,
Acabamos de escutar ali o selo Exocrácio, né, a mesma espécie que nós registramos lá, mostrando que essas áreas de floresta são muito importantes para manter essa biodiversidade. E como um dos pedacinhos do Brasil, né, essa parte aqui de Codó é muito importante. Por quê? Porque a gente tem aqui o rio Codózinho, que é um dos remanescentes hídricos importantes da região. A importância da gente conhecer as espécies de aves é que a partir delas a gente ajuda a conservar um recurso tão importante que são os remanescentes hídricos, ou seja, a gente depende da água para sobreviver, para se alimentar, e manter essas florestas preservadas também significa manter a saúde do rio e a nossa própria qualidade de vida. Outro aspecto importante é a gente prevenir o desmatamento dessas áreas, que nós chamamos de florestas ripárias ou matas de galeria. Elas mantêm a saúde dos rios à medida que ela segura a erosão. Ela funciona também como uma esponja, ou seja, se o nível do rio sobe, ela acaba absorvendo e previne, por exemplo, eventuais inundações. Então, grande parte dos problemas que a gente tem em ambientes urbanos é porque a gente não mantém conservar essas áreas de florestas que ficam ao longo dos rios. Então, se a gente conserva a floresta, a gente previne, por exemplo, inundações. Uma coisa importante, que é um parênteses, que além das aves, a gente tem um sistema que sustenta um monte de outras espécies, como por exemplo, acabamos de registrar aqui uma serpente que parece ser uma caninana, que costuma ocorrer nesses ambientes florestais preservados. E é muito importante que nós saibamos que todas as espécies importam para a conservação da biodiversidade. Então aves, répteis, mamíferos, anfíbios, insetos, todos fazem parte dessa biodiversidade da qual nós dependemos. Então a gente tem que conservar as aves, mas também temos que preservar as cobras, os sapos, os lagartos. Todos eles nos ajudam, por exemplo, a preservar esse sistema que são os rios. Daí a importância, por exemplo, de você não matar espécies sem conhecer, porque elas cumprem um papel muito importante para os ecossistemas. Outro aspecto importante que as aves nos ajudam em termos de conservação é mostrar, por exemplo, que essas áreas de mata que acompanham os cursos de rios e riachos, a gente chama de corredores ecológicos. Como parte desafiadora de conservar a biodiversidade em um ecossistema tão rico como são os rios, a gente tem um processo de educação ambiental, ou seja, um ambiente como esse, costumeiramente é utilizado para lazer. Só que, infelizmente, as pessoas utilizam o ambiente e acabam deixando lixo, como por exemplo, latas de refrigerante, de cerveja. As pessoas aproveitam o ecossistema, passam pelo seu momento de lazer e acabam poluindo ele. Então, costumeiramente, eu costumo trazer os alunos aqui para a gente recolher, e a gente sempre leva inúmeras garrafas, garrafas PET, garrafas em lata, que é lixo que as pessoas trazem e acabam poluindo o ecossistema da qual elas utilizaram diretamente. Outro aspecto importante para a conservação, e aí não apenas quando a gente fala de aves, é o que nós chamamos de corredores ecológicos, ou seja, esses trechos de mata que seguem cursos de rios e riachos, eles são importantes para conectar diferentes áreas, ou seja, as espécies de fauna, elas transitam por essas áreas e não ficam isoladas, ou seja, elas conseguem, entre aspas, driblar a fragmentação e conseguem manter o que nós chamamos de fluxo gênico, ou seja, a gente mantém a biodiversidade à medida que a gente conserva esses corredores ecológicos. Outro aspecto importante, por exemplo, são os anfíbios, né? São organismos que dependem muito, por exemplo, da água para sobreviver. E essas poças de água que se formam são importantes para a sua conservação. Então, por exemplo, se a gente conseguir demonstrar que tem uma espécie de sapo que ela está ameaçada de extinção, essa área ganha uma importância ainda maior em termos de conservação. Então, uma poça de lama, de água dessa que parece inútil, na verdade pode ser muito importante para a conservação do próprio rio.
Então a grande mensagem que nós temos que entender é sobre a biodiversidade. Tá? Vimos aves, anfíbios, répteis, paisagens, e vimos a importância e a responsabilidade que nós temos para conservar esses ecossistemas do qual nós dependemos. A economia, a nossa qualidade de vida, o bem-estar, depende diretamente desses ecossistemas. E como nós estamos num momento de crise climática e extinção em massa da biodiversidade, a gente precisa pensar em conservar essas áreas, ampliar a cobertura de áreas protegidas e principalmente restaurar os ecossistemas. Essa é a importância do pedacinho do Brasil, né? Para que nós possamos mostrar esses pequenos pedaços que ainda restam do Brasil, mas que abriram uma biodiversidade tão importante. Então você está convidado a seguir a página do Instagram e entender um pouco mais dessa biodiversidade espalhada pelo Brasil, entretanto que está tão ameaçada e sobre a qual nós temos imensa responsabilidade de conservar. O azeite do coco babaçu é um elemento que não pode faltar na culinária maranhense. Portanto, no programa de hoje nós trouxemos como é feito a extração do azeite do coco babaçu. Olá, eu sou a Dalva,
tiro o azeite do coco babaçu. Estou aqui para ensinar vocês. Começa do fogo. O fogo, eu vou acender o fogo com a casca do coco babaçu. Olha a utilidade que o coco babaçu tem. A casca você vai usar o carvão dela. Aí eu vou pegar o coco, vou torrar o coco. Aqui eu tô torrando o coco babaçu. Esse coco babaçu é para nós tirar o óleo, tirar o azeite. Depois que eu torro ele estando bem torradinho, eu levo ele pro pilão. Se não tiver o pilão, a gente põe ele no liquidificador industrial. Depois dele pisado, eu jogo ele na panela com água, boto ele para cozinhar. Depois dele cozinhado, ele sobe o óleo todinho, o azeite, todinho para cima. Aí depois que ele sobe aquele azeite para cima, eu vou apanhar e botar nas vasilhas. Quando eu apanho ele, que ele tá frio, aí eu levo ele para a garrafa, aí vou vender. O azeite, ele na mesa do lavrador, ele é o prato predileto, é o azeite do coco babaçu. Esse foi o Pedacinho do Brasil. Sábado que vem tem mais aqui na Com Brasil TV. Tchau, tchau!